Ué? Espera aí que houve um problema. Onde é que está? Sou a professora Regina, do Departamento de Matemática da Universidade de Brasília, e estaremos juntos nesta segunda atividade do dia, no âmbito do nosso quarto seminário internacional CESP-MAT, que tem como tema a pesquisa e formação de professores para a melhoria da qualidade da prática matemática. A nossa convidada de hoje é a professora Cláudia Lisete Oliveira, né, uma pessoa muito querida, conhecida de longa data, de um trabalho extenso e valiosíssimo, né, junto à UBRA, junto à Sociedade Brasileira de Educação Matemática, né, seja na regional, Rio Grande do Sul, seja na nacional. A professora Cláudia, ela tem aí a sua formação de base na matemática, né? E com muitos anos de experiência trabalhando na licenciatura em matemática. Vou apresentar agora. Está vendo, Regina? Sim, já está aparecendo. Tá. Então, hoje a ideia é conversar um pouco sobre uma experiência que eu tenho trabalhado com a formação de professores, a formação inicial de professores, e o título, então, é Design Instrucional no Planejamento de Sequências Didáticas com estudantes de licenciatura em matemática para o desenvolvimento de competências profissionais. Como a Regina disse, eu trabalho na Universidade Luterana do Brasil já há muitos anos, trabalho no curso de matemática, licenciatura. Nós temos uma especialização em educação matemática, um mestrado e um doutorado em ensino de ciências e matemática, e eu coordeno o grupo de estudos curriculares de educação matemática, GESEM, que é o grupo de pesquisa, que é uma das pesquisas que eu vou apresentar hoje para vocês. Eu aproveito novamente para agradecer, então, ao professor Miguel a oportunidade de estar aqui fazendo algo que eu gosto muito, que é contando o meu trabalho e as coisas que nós desenvolvemos aqui, tanto na formação inicial quanto na formação continuada de professores de matemática.
Bem, iniciando assim, é importante nós falarmos que na formação inicial é importante que se possibilitem aos estudantes oportunidade de desenvolverem as competências que os permitam atuarem como profissionais capacitados ao desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. Refletir sobre a formação de professores implica discutir as características que definem o docente como esse profissional que esteja interessado, capacitado à criação e adaptação de métodos pedagógicos ao seu ambiente de trabalho. É muito importante que o professor inclua em seu planejamento didático ações que possibilitem que seus estudantes sejam capazes de utilizar os conhecimentos matemáticos para a compreensão do mundo que os cerca. Essa ideia de utilizar a matemática no mundo moderno é extremamente importante, é uma competência muito essencial, vamos dizer, para os egressos da educação básica, né? Hoje em dia, uma das questões extremamente importantes é tu pensar que a matemática, ela exclui se tu não a conhece. Então, é muito importante que o professor tenha essa clareza de trabalhar com uma matemática que sirva para os alunos desenvolverem as competências para eles atuarem no mundo moderno. E também que os alunos sejam despertados para o hábito pelo estudo independente, a criatividade, a persistência em resolver problemas. Quando nós falamos em planejamento didático, nós estamos falando nesse trabalhar, né, o planejar, preparar, acompanhar, revisar, planejar. Essa ideia de preparar é a escolha das tarefas que o professor vai desenvolver para os alunos. Quando ele planeja, quando ele escolhe as atividades que ele vai trabalhar com seus alunos, tem a questão do desenvolver esse processo de ensino-aprendizagem, mas com um acompanhamento, uma análise e reflexão. E essa análise e reflexão leva a um replanejar, né? Isso é um ciclo que faz parte da vida profissional do professor. Então, a questão do planejar as aulas de matemática, a forma como ele vai pensar a aprendizagem, como ele vai buscar a aprendizagem dos estudantes, é algo que é inerente à profissão de professor. Então, eu tenho trabalhado com o professor Salvador Linares, que até é um dos palestrantes que o Miguel também convidou, e ele fala que o professor necessita saber analisar, diagnosticar e dotar de significado as produções matemáticas de seus alunos. Ou seja, o professor deve planejar e organizar o conteúdo matemática para ensinar os seus alunos de forma que o professor entenda que determinar os planos de ação junto aos seus alunos é o que faz a grande diferença. Linares também destaca que o professor deve ser capaz de analisar a atividade na qual pretende que um indivíduo seja competente. E ele defende que uma competência fundamental é a competência de observar com sentido. Essa competência tem por objetivo desenvolver o ensino da matemática como uma prática, ou seja os sistemas de atividades no ensino da matemática, sistemas de atividades no ensino da matemática como uma prática. O professor deve selecionar e desenvolver tarefas matemáticas adequadas, interpretar e analisar o pensamento matemático dos estudantes e, a partir dessa análise, saber tomar decisões de ação no sentido de iniciar e guiar o discurso matemático dos alunos de maneira a administrar as interações matemáticas na sala de aula. Então, o objetivo dessa conferência hoje é apresentar os resultados de uma pesquisa, que é a competência de observar com sentido a sala de aula, reflexões de um grupo de futuros professores de matemática. Então, eu cito o professor Salvador Linares, porque nós temos trabalhado já há algum tempo nesse olhar à sala de aula e da importância do professor observar a sala de aula como um profissional, né? No sentido de poder tomar decisões de ações para melhor gerenciar a sua sala de aula. A competência, então, de observar com sentido pode ser caracterizada como a relação entre 3 habilidades que permite o professor, então, tomar decisões relacionadas a uma dada situação.
Ou seja, ele precisa identificar os aspectos relevantes da situação, interpretar o conhecimento sobre o contexto para pensar sobre as interações em sala de aula e tomar decisões de ação. Portanto, a importância do estudo e a utilização da competência de observar com sentido estão no olhar sobre o desenvolvimento profissional dos professores de matemática. Entende-se que é possível ajudar a compreender o pensamento matemático dos alunos, tornando o professor capaz de observar e identificar as situações a partir de uma atividade realizada pelo aluno, sendo capaz de tomar decisões de ação, ou seja, um agir particularmente dirigido para o aluno em questão. A grande importância dessa competência é o professor realizar um planejamento e gerenciar essa forma de trabalhar com as atividades que escolhe. Além disso, ao aplicar essas atividades, ao desenvolver essas atividades junto com seus alunos, ele possa identificar as dificuldades que os alunos vão enfrentar ou que estão errando para poder tomar decisões de ações para gerenciar essas dificuldades e poder encontrar os caminhos para trabalhar os objetivos propostos. E um outro aspecto extremamente importante nesse planejamento didático é a incorporação das tecnologias digitais. Então, entendendo que a incorporação das tecnologias digitais na educação se faz necessária uma ação sistemática do planejamento didático, integrando o conteúdo, a abordagem metodológica e recursos digitais, que sejam adequados ao desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. E é muito importante que o professor entenda que não é utilizar as tecnologias digitais, é realmente integrar as tecnologias digitais no seu planejamento didático. Então, torna-se importante que os estudantes de licenciatura em matemática sejam qualificados para um planejamento de acordo com as necessidades dos estudantes para o século XXI. E o que eu vou trabalhar hoje é essa ideia do design instrucional, de acordo com o Filatro, com o tema expressões numéricas, indicado para estudantes do 6º ano do ensino fundamental. Essa foi uma pesquisa, então, desenvolvida no âmbito do GESEM, do Grupo de Estudos Curriculares de Educação Matemática, com estudantes de licenciatura em matemática da Universidade Luterana do Brasil, envolvendo todo o processo de planejamento, análise e reflexão sobre os resultados para uma tomada de decisão baseada nesses resultados. Bom, refletindo um pouco sobre o design instrucional, o design instrucional ele é compreendido como planejamento, então, do processo de ensino-aprendizagem, incluindo atividades, estratégias, sistemas de avaliação e métodos e materiais instrucionais. O design instrucional é visto como um tipo de construção que envolve complexidade e síntese, podendo ser compreendido como a ação de estabelecer objetivos futuros e de encontrar meios e recursos para cumpri-los. Também, assim como a palavra design, a palavra instrucional necessita de uma atenção bem específica para que não seja apenas identificada como uma instrução ao treinamento. A ideia da Filatro é que realmente se consiga realizar trilhas de aprendizagem analisando o ritmo, o processo. Daqui a pouco nós vamos trabalhar um pouco mais em cima disso, mas que seja possível o professor desenvolver trilhas de aprendizagem, que o professor seria esse responsável pela parte didática e teria um designer, né, para que pudesse trabalhar essas questões da parte dos recursos instrucionais. Bom, apoiado por tecnologias, o design admite mecanismos de efetiva contextualização e eles são caracterizados por uma maior personalização aos estilos e ritmos individuais de aprendizagem. Uma das grandes vantagens que eu identifico é realmente que ser possível num design instrucional tu respeitar os ritmos e os estilos de aprendizagem dos estudantes. Isso nós sabemos que numa sala de aula, com todos os alunos presentes e o professor trabalhando com todos esses alunos ao mesmo tempo e, né, de uma forma tradicional, isso não é possível.
Também é possível, quando tu realiza trilhas de aprendizagem, a adaptação às características, né, tanto institucionais quanto regionais. Também a atualização a partir de um feedback constante, porque é possível tu ir mediando esse processo e ir analisando como esse aluno vai se desenvolvendo, e é possível ir fazendo replanejamentos durante a caminhada, né? Também a possibilidade de comunicação entre os agentes do processo, e aí, claro, esses agentes do processo para a Filatro envolvem professores, alunos, equipe técnica e pedagógica, bem como a comunidade em si envolvida nesse processo. Porém, nessa pesquisa, nós trabalhamos com os professores, né, que estariam desenvolvendo a equipe de professores do grupo G100, os alunos, e nós tínhamos como equipe técnica um responsável que trabalharia a parte do ambiente, né, onde os alunos estariam fazendo essa trilha de aprendizagem. Também é possível, no design instrucional, o monitoramento automático da construção individual e coletiva dos conhecimentos. Porque quando tu consegue ir identificando o quanto esses alunos estão desenvolvendo as atividades e corretamente ou não, é possível que tu vá fazendo replanejamento e tomando decisões de ações durante o processo. Bom, para Filatro, os modelos de design instrucional frequentemente estruturam o planejamento do processo de ensino-aprendizagem em estágios distintos. Então, tu precisa fazer uma análise, né, que envolve a identificação de necessidades de aprendizagem, a definição dos objetivos, o levantamento das restrições envolvidas. Tu precisa também saber identificar os recursos que tu tem e o que é possível tu desenvolver, embora tu tenha alguns objetivos extremamente importantes, porém nem sempre é possível com os recursos que tu tem. O design e o desenvolvimento, e aí vem a parte pedagógica, né, que é o planejamento dessa trilha de aprendizagem, a elaboração dos materiais, a escolha das metodologias, a escolha dos cenários que vão ser utilizados e os produtos, né, o resultado dessa trilha, que é a parte pedagógica junto com o design de tecnológico. A implementação, quando se dá a capacitação e ambientação dos professores e alunos a esta proposta do design, é muito comum que os alunos não estejam habituados a trabalharem, né, em trilhas que vai respeitar o seu ritmo de aprendizagem, né, e a metodologia em si, e a questão da avaliação, que envolve o acompanhamento, a revisão e a manutenção de todo o sistema proposto, né? Por isso que tu precisa ter pelo menos alguém que tenha mais conhecimentos relativos a manter, né, o teu ambiente virtual de aprendizagem. Bom, o objetivo da nossa pesquisa, que eu estou querendo apresentar hoje para vocês, era investigar uma abordagem didática, integrando o conteúdo matemático com uma abordagem didática com uso de tecnologias digitais, visando o desenvolvimento de competências indicadas para o professor que vai atuar neste nível de ensino. As atividades, então, foram desenvolvidas em um ambiente utilizando tecnologias, utilizando o ambiente virtual de aprendizagem denominado Siena, que é o Sistema Integrado de Ensino e Aprendizagem. Bom, como funciona o Siena, né? Esse Sistema Integrado de Ensino e Aprendizagem? Ele é um sistema desenvolvido em um convênio de pesquisa, onde o G100 da UBRA trabalha com um grupo de tecnologias da Universidade de La Laguna, em Tenerife, na Espanha, e esse sistema foi desenvolvido pensando em uma forma, isso nós trabalhamos desde o ano de 2006, que nós estamos trabalhando nesse sistema Siena. O professor tem que trabalhar primeiro um mapa conceitual, onde ele tem que desenvolver os conceitos que ele entende que devem ser trabalhados. Esse mapa conceitual, ele evolui para um grafo, e o sistema lê esse grafo, né? Depois eu vou mostrar alguns exemplos de grafo, onde ele lê esse grafo, e em cada conceito do grafo são trabalhados testes adaptativos
que dão um mapa individualizado do desempenho do estudante nesses testes adaptativos. Caso o aluno tenha um desempenho satisfatório, ele passa para o próximo conceito. Caso ele não tenha, ele tem uma sequência didática, que é o sistema de recuperação de conteúdos, ou ele estuda esse conceito, faz novamente, se autoavalia. Se ele tem um desempenho satisfatório, ele passa adiante. Se ele não tem, ele fica estudando até conseguir passar para o próximo conceito. Então, todo o ambiente ele é pensado para que o professor que vai trabalhar desenvolva toda essa trilha de aprendizagem, né? Então, a primeira ideia é que ele faça esse mapa conceitual, onde ele vai dividir a temática que está sendo pensada em conceitos, na ordem que se entende. Esse mapa, então, evolui para um grafo, e esse grafo é no software Compendium, né, que é um software livre. Todo o sistema é desenvolvido com softwares livres. E a cada conceito do grafo são realizados, tem um teste adaptativo, né, que das respostas obtidas de cada estudante se obtém esse mapa conceitual personalizado que descreve o que cada aluno conhece a priori do conteúdo, o que gera, então, esse mapa individualizado das dificuldades de cada aluno. Então, ligado a cada conceito, tu tem sequências didáticas eletrônicas que será apresentado ao estudante caso ele tenha um desempenho não satisfatório nesses testes. Mas também é possível que o aluno primeiro estude na sequência didática e depois se autoavalia nesses testes e seguindo adiante ou tendo um sistema de recuperação de conteúdos. Bom, qual foi o caminho percorrido, então, nessa experiência no Siena, que foi desenvolvido com expressões numéricas para o 6º ano do ensino fundamental? Essa pesquisa foi realizada com 5 alunas de licenciatura em matemática, em formação inicial, né, que estavam estudando um curso de matemática licenciatura, e a ideia do design foi, primeiro, os alunos tiveram que estudar os conceitos que eles entendiam importantes para desenvolver expressões numéricas, né, fazer esse gráfico, fazer essa proposta de design institucional, quer dizer, analisar as metodologias que eram adequadas para trabalhar expressões numéricas para esse nível de estudantes, planejar as atividades e a organização dos recursos, né, porque se o Siena tem uma série de recursos que tu pode utilizar, tu tem que planejar esses recursos, e a programação das atividades dentro do sistema Siena. Bom, pensado tudo isso, tem que haver a organização da sequência didática e a organização de cada sequência didática para cada conceito do nodo envolve, então, essa seleção das atividades, né, um tema que, no caso, era expressões numéricas. Tem que fazer um banco de questões para os testes adaptativos. Então, primeiro, tu tem que estudar a temática, tu tem que selecionar as atividades para te saber o que é preciso perguntar, qual é o banco de questões que tu tem que fazer para esses testes adaptativos, e tu tem que fazer uma avaliação interna e um replanejamento disso para poder estar fazendo essa trilha de acordo com a avaliação que está sendo feita de todo o processo. Bom, então foram desenvolvidas várias ações, né? Esse foi um trabalho de 2 anos, porque primeiro, na realidade foi 1 ano e meio que foi sendo desenvolvido, foram 3 semestres. Né? Primeiro, essas 5 estudantes eram bolsistas de iniciação científica, elas tiveram que fazer o estudo da temática expressões numéricas, né? Buscar que tarefas eram importantes ou que eram utilizadas, e para isso elas tiveram que fazer uma análise dos livros didáticos do ensino fundamental e também analisar a base nacional comum e construção das atividades didáticas para compor as sequências didáticas para cada conceito do gráfico desenvolvido e que permitisse o uso desses recursos tecnológicos, né, com delineamento de atividades com o tema das expressões numéricas. Bom, desenvolvido o design instrucionais, tu também tem que analisar o nível dos estudantes. Então, temos que pensar que nós estamos trabalhando com alunos em formação inicial.
Então, o aluno precisa, o que esses alunos já conhecem, que esses alunos precisam conhecer e quais são as dificuldades que possivelmente eles enfrentam para seguir adiante, né? E em todo esse processo tinha uma análise, discussão e replanejamento desse design instrucional. Bom, como ficou decidido que seria o grafo? O grafo é lido de baixo para cima, porque o sistema Siena lê o grafo nessa ordem. Se os conceitos estão na mesma linha, né, ele lê nesta ordem, então ele vai primeiro trabalhar a primeira linha, depois passar para a segunda, a terceira e assim por diante. Ficou decidido, então, que uma das discussões dessas alunas, e claro, a mediação dos pesquisadores, que era importante fazer uma revisão de adição e subtração das 6 operações. Então, de adição, subtração, multiplicação, divisão, potência e radicação, discutir os obstáculos epistemológicos que podem levar um aluno a resolver uma expressão numérica corretamente, então teria que ser trabalhado esses obstáculos epistemológicos, para depois poder trabalhar a ordem das operações, a associação das operações, né? E como tu vai trabalhar todos esses conceitos, na verdade, para poder chegar à ideia de o aluno estar competente em resolver expressões numéricas, é importante que tu pense metodologicamente quais são os recursos didáticos que tu vai utilizar para isso. Então, este foi o grafo escolhido. Bom, é importante também nós entendermos o que são os testes adaptativos informatizados. Então, um teste adaptativo informatizado, ele é administrado pelo computador. Ele procura ajustar as questões do teste ao nível de habilidade de cada examinado, de cada estudante que vai trabalhar nesse teste. Segundo Costa, um teste adaptativo informatizado procura encontrar um teste ótimo para cada estudante. E para isso, a proficiência do indivíduo é estimada interativamente durante a administração dos testes. E assim, só são selecionados os itens que mesurem eficientemente a proficiência do estudante. Como cada questão apresentada a um indivíduo adequada, a sua habilidade, nenhuma questão do teste é irrelevante. Então, é muito importante nós entendermos a questão dos testes adaptativos. Para cada teste, tem que ser construído um banco de questões e com, no mínimo, 45 questões, e elas são classificadas em níveis de dificuldade. Neste caso, foram construídas 15 questões consideradas de nível fácil, 15 questões consideradas de nível médio, 15 questões consideradas de nível difícil. Esta é uma das classificações. Eu posso classificar em quantos níveis de dificuldade se considerar necessário. Aqui nós consideramos fácil, médio e difícil. Então, na realidade, os alunos tiveram que fazer 315 questões, já que tu tinha, como nós já vimos, né, um grafo com 7 conceitos, né? Bom, como funciona um teste adaptativo? Então? Um teste, ele sempre... A primeira questão que vem para o aluno, ela é aleatória. E a dificuldade também é aleatória. Você pode começar com uma questão fácil, com uma questão média, ou com uma questão difícil. E a ideia é que se o aluno acerta, se amplia a dificuldade. Se repete a dificuldade, se amplia a dificuldade. E se ele erra, se diminui a dificuldade. E o teste termina quando o sistema tem um nível de proficiência do educando em relação àquele conceito. Então, nenhum teste é igual ao outro, né? Um aluno pode estar, os seus testes são individualizados, né? Assim como um teste pode ter 6 questões, 10 questões, depende de como o aluno vai acertando e errando as questões. Mas, com certeza, estatisticamente, tu vai trabalhar, porque tu trabalha com as redes bayesianas, né? O aluno vai estar identificado o nível de proficiência naquele conceito. E ficou determinado que se o aluno conseguisse entre 0 e 1, se ele conseguisse 0,6, ele passava tinha uma aprovação, vamos dizer assim, passava para o próximo conceito,
e abaixo de 0,6 ele tinha que revisar esses conceitos na sequência didática para se autoavaliar novamente. Importante salientar que os testes adaptativos não têm ideia de avaliação do aluno, e sim de autoavaliação, quer dizer, o aluno é responsável pelo desenvolvimento da sua trilha de aprendizagem. Então, esses testes têm essa ideia, né, do aluno se autoavaliar e identificar as dificuldades que ele apresenta. O sistema faz isso por ele. Também ajuda o professor a identificar as dificuldades individuais de cada aluno. Bom, aqui algumas são exemplos de questões, né, de nível fácil, médio e difícil, mas vocês podem identificar que são questões de 5 escolhas, né, que o aluno tem que identificar a resposta correta. Bom, a ideia, então, dos alunos, depois de feita, estudadas a temática, se decidiu que seria importante tu trabalhar com resolução de problemas. E essa resolução de problemas estaria envolvendo todos os conceitos. Bom, mas que resolução de problemas? Onde fosse possível, os alunos buscar a ideia da ordem das operações e entender essa ordem das operações. Bom, então nós criamos cenários de investigação com problemas onde o aluno ia identificar a resposta correta, né? Ele pode escolher uma das respostas, se ele responde errado, é dito, né? Não, está errado, volte, e o sistema faz essa volta, né? Até ele chegar na resposta certa, e aí se trabalha em cima dessa resposta. Bom, alguns exemplos que eu vou mostrar para vocês. Os cenários de investigação são todos criados pelas alunas, né, que participaram da pesquisa. Como eu disse, eram 5 alunas que estavam no curso de matemática, licenciatura, né? Então, tu cria o cenário de investigação, tu busca as atividades, tu vai buscando as formas de trabalhar com esse aluno, de desenvolver esses conceitos de maneira que ele vá tirando as conclusões, né, do que é importante para resolver a ordem das operações e assim por diante. E o mais importante é que durante esse processo o aluno vai adquirindo essa competência, né, de fazer as observações, de analisar todo o processo. Então, analisando alguns cenários de investigação. Por exemplo, esse aqui diz: Sara tem 5 laranjas e as colocou sobre a mesa. Sua mãe trouxe 3 bacias com 7 laranjas cada uma. Qual é a expressão que representa a quantidade de laranjas que ficaram em cima da mesa? Bom, aqui já começa um grau de dificuldade, porque os alunos também tinham que identificar as 3 respostas que eles iam colocar, não poderiam ser respostas que o aluno imediatamente identificasse, só tem uma certa, só pode ser essa. Então, isso ali já começou esse processo de pensar, né, as tarefas que tu tem que trabalhar. Bom, aqui a resposta correta, já vou marcar a resposta correta, nós íamos para essa resposta, né? Então, Sara tinha 5 laranjas, sua mãe colocou 3 bacias com 7 laranjas. Então, ele apertando no item B, ele tem 5 mais 3 vezes 7. Resolvendo isso, é importante que o aluno entenda que ele só pode somar laranjas. Bom, então é importante que o professor chame atenção para esse detalhe, né? Que esse 3 vezes 7, esse 3 não significa laranjas, significam 3 bacias. É uma quantidade de bacias que tem uma certa quantidade de laranjas. Bom, então, como eu só posso devo somar as laranjas, o que me interessa é saber quantas laranjas tem, primeiro eu tenho que multiplicar. 3 vezes 7, 21. Então, tenho 25 laranjas mais 21 laranjas. Ou seja, eu tenho 26 laranjas. Então, a quantidade de laranjas que ficarem em cima da mesa são 26 laranjas. Mas vejam, qual é o papel dessas alunas que estão em formação inicial? É achar esses caminhos, né? É buscar essas situações, é tentar também se formar no sentido de escolher as tarefas adequadas para fazer esse desenvolvimento. Um outro exemplo, por exemplo, Luísa comprou 4 bombons
Flávia comprou o dobro de Luísa e Maria comprou uma dúzia de bombons. Qual é a expressão que representa a quantidade de bombons que as três compraram juntas? Bom, eu tenho 4 bombons, mais o dobro, né, 2 vezes 4, que é o dobro que Luísa comprou, e eu tenho que Maria comprou mais uma dúzia de bombons. Então, novamente, eu tenho a questão certa e também já vou clicar aqui na resposta certa. Né? Claro que se ele clicar aqui, ele vai ter resposta incorreta, né? Ele volta. Vocês vejam que é possível ir fazendo esses ajustes. Bom, clicando na resposta certa, né? Ele tem 4 mais 2 vezes 4 mais 12. Novamente vem essa ideia de que esse 2 não representa um bom. O número que está marcado em cada caixa indica a quantidade de maçãs que ele colocou nela. As caixas devem ter quantidades iguais de maçãs. Qual é a expressão que ajudará Jonas a distribuir igualmente as maçãs? Agora que eu estou me dando conta, ó, que maçãs está sem acento ali. Vejam o que significa trabalhar com alunos de informação inicial. Não tinha me dado conta ainda. Bom, neste exemplo, tu precisa saber a quantidade de maçãs e depois dividir isso em 3 caixas que tu precisa distribuir. Então, a resposta correta é a letra C, né? A explicação, que primeiro tu precisa saber o total de maçãs que foram colhidas e só depois desse total é que tu vai poder dividir a quantidade de maçãs que tu vai colocar em cada caixa, então por isso que tu vai dividir por 3. Então a ordem vem naturalmente, assim como a ideia dos parênteses, né? Que tu precisa somar primeiro para depois fazer a divisão. Resposta do problema. Eu estou dando um exemplo de cada situação. Esse aqui é um exemplo de potência, né? João foi a uma loja de brinquedos com R$150. Ao chegar na loja, ele viu que em 4 caixas haviam 4 bolas que custavam R$4 cada e resolveu levar todos os brinquedos. Qual a expressão que representa o valor que sobrou de dinheiro para João? Então, ele tem 4 caixas com 4 bolas que custavam R$4. Então, a ideia é 4 vezes 4 vezes 4, né? E tu tinha R$150, então eu preciso de R$150 retirar esse valor. E, de novo, eu tenho aqui na letra B, né? Então, explicando que primeiro eu preciso saber o valor, né, do que eu vou levar, 4 caixas com 4 bolas que custam R$4, e faço 150 menos R$64, para chegar que sobrou R$86. E a resposta, então, restaram para João R$86. Também foram feitas atividades no software JClick, que é um software, né, espanhol, e ele não é muito difícil de ser utilizado, não, e tu pode desenvolver esses vários exemplos, então foram trabalhadas várias atividades, né, nesses softwares com expressões e eram acrescentadas nas sequências didáticas também. Bom, analisando então esse processo todo que foi construído, que eu acho que é muito importante tu também pensar a formação, pensando esse caminho que os alunos percorrem ao desenvolver um design institucional de um conteúdo. Bom, primeiro é a divisão de tarefas, né? A divisão de atividades que deve acontecer num processo, e um professor em formação precisa entender que é muito importante o trabalho colaborativo. Então, nós 2 alunas trabalharam com o software JClick, tiveram que estudar esse software, desenvolver as atividades, e a proposta é que, ao estudarem, elas também apresentassem isso para o grupo. E eram responsáveis também pela construção das questões dos 3 primeiros conceitos do grafo. E 3 alunos estavam investigando essas atividades didáticas com expressões numéricas, construindo cenários, pensando nos problemas e buscando esses problemas, né? Não são problemas inéditos, e sim a ideia é que
tu use o que tem, mas que tu vá construindo esses cenários de essa proposta, né, de atividades com esses cenários de acordo com a idade dos estudantes. E também que apresentassem isso, né, para o grupo. E eram responsáveis pelos outros 3 bancos de questões. O que se observou é que a troca de informações sobre as investigações realizadas e o processo de discutir, refletir e avaliar pelos colegas o processo desenvolvido permitiu realmente um processo de reflexão-ação, que foi positivo a todo o grupo no sentido de aceitar críticas, de avaliar, de replanejar o trabalho desenvolvido, possibilitando qualificar as atividades e reorganizar os recursos digitais escolhidos, porque nem sempre os primeiros recursos são os utilizados, ou as atividades que tu trabalha, que tu escolhe, são as mais adequadas. Então, esse processo de reflexão-ação é muito importante na formação desses estudantes. O outro é a ideia dos obstáculos epistemológicos. Né? Que obstáculos? Assim, quando tu vai pensar uma temática, quando tu vai pensar quais são as dificuldades que podem dificultar chegar aos teus objetivos, tu vai pensando, né? Tu vai fazendo uma trajetória hipotética, né? Em cima do que são as possíveis dificuldades que esses alunos enfrentam. Então, após vários momentos de reflexão e discussão, essas estudantes decidiram que os conceitos considerados obstáculos epistemológicos nas expressões numéricas eram as operações com os elementos neutros na adição e na multiplicação. Essa ideia do 0 e do 1 geram dificuldades, né, que muitas vezes, se tu não trabalhar esses conceitos, não voltar a esses conceitos, isso pode se tornar dificuldades intransponíveis para esses estudantes. Também a potenciação envolvendo 0, número 1 e o expoente 0, se considerou que seriam obstáculos epistemológicos, assim como a radiciação envolvendo números negativos. Então, uma das coisas que foi possível observar é que se identificou que esses conceitos também se constituíam em obstáculos para os alunos participantes do experimento. E esse processo de pensar as atividades, de escolher atividades, de tentar identificar as dificuldades, as possíveis dificuldades dos alunos, acaba revertendo também no teu processo de formação. E tu vai identificando também as tuas dificuldades, embora muitas vezes não seja usual que tu consiga expressar, olha, realmente eu tenho dificuldades. Às vezes quando aparece o 0 multiplicando, ou quando tu está dividindo por um 0, tu fica em dúvida se realmente eu consigo fazer essa divisão por 0, ou se eu tenho um 0 dividido por um valor, o que acontece nessas situações. Então, isso é possível identificar que isso também eram obstáculos para essas alunas em formação. E também é interessante, muito interessante, analisar a escolha das tarefas. No início, as tarefas escolhidas por essas estudantes, elas eram sem muita complexidade, né, com uma demanda cognitiva baixa. E elas não exigiam pensar e refletir do estudante. Por exemplo, esse foi um dos exemplos que ficou muito, que eu pude observar, que elas queriam escolher uma situação onde o aluno onde tu queria frisar, né, a ordem das operações. Primeiro divisão, multiplicação, depois soma e subtração, e para elas tinham que apresentar uma atividade que estivesse nessa ordem. Mas qual é se está nessa ordem, o aluno vai resolver nessa ordem, o que tu está ensinando com essa atividade? Então, esse tipo de reflexão é que leva à escolha de outros tipos de tarefa. Né? Então, foi possível observar que no início elas queriam sempre nessa ordem. Tem que multiplicar e somar. Então, eu apresento uma expressão com multiplicação e soma. Primeiro eu divido e depois eu subtraio. Então, primeiro eu vou apresentar atividades nessa ordem, divisão e subtração.
Então, essa discussão e essa reflexão é que gerou a ideia, bom, mas a metodologia então adequada, será que não é a apresentação de situações, problemas que façam os alunos concluírem a ordem dessas atividades? Uma outra dificuldade encontrada também foi o uso de parentes. As alunas, né, são 3 alunas, elas não apresentavam a compreensão do uso dos parentes em uma expressão numérica. Por exemplo, 3 vezes 4 mais 4 dividido por 4, elas utilizavam parentes. E a alegação dessas estudantes é que elas estavam habituadas a utilizar parentes em todas as situações. Assim, não tinha erro, né? Se tem que usar parentes ou não tem que usar parentes. Então, quando tu começa a discutir com elas, mas qual é o papel dos parentes em uma expressão? Né? Para que tu usam um parentes? Se ele é para ser utilizado sempre, não precisa estar ali. Então, isso vai construindo, então, o teu refletir também nas atividades que tu escolhe os teus alunos. Se eu obtenho o mesmo resultado, por que usar parentes? Qual é o papel do parente e o que significam esses parentes? Então, uma das atividades proposta pelas pesquisadoras, e foi muito interessante de analisar, que isso fez os estudantes também, né, analisarem a escolha das atividades. É uma atividade bem simples, que é bem conhecida, com 4, 4 e as 4 operações, escrever os números de 0 a 9. Bom, aqui nós temos, né, com parênteses, nós temos como resultado 6. Se tu faz 4 mais 4 entre parênteses, então tu tem 8. 8 tu vai dividir por 4, tu tem 2. 2 mais 4 é 6. Agora, se tu não coloca parênteses, primeiro tu tem que fazer a divisão. Então, 4 mais 1, 4 dividido por 4 é 5, 5 mais 4 é 9. Então, existe uma ordem, né, um pensar matemático que envolve o uso ou não dos parênteses. Por exemplo, uma grande dificuldade para esses alunos foi achar o número 4 utilizando o 4, 4 e as 4 operações. Né? Então, vem aqui um obstáculo epistemológico. Né? Por exemplo, se tu tem o 0 vezes 4, tu anula, né, esses 4 que tu tem, e se tu somar 4, tu tem o resultado 4. Bom, mas então primeiro eu tenho que encontrar esse 0. E 0 é muito fácil, 4 menos 4 é 0. 0 vezes 4 mais 4, eu acho 4. Ou também a ideia de tu relacionar resultados. Né? Se eu tenho 4 mais 4, 8, menos 1, 4 dividido por 4, eu tenho 7. Agora, se eu tenho 8 mais 1, eu tenho 9. Então, se o meu aluno sabe fazer relações utilizando essas expressões, eu começo a pensar matematicamente, que é esse o objetivo. Então, olha a importância da escolha de atividades adequadas para o que eu quero conseguir. Outra dificuldade também identificada é que as alunas apresentaram muitas dificuldades na escolha, na elaboração dos materiais. Né? Porque como tu vai fazer com que o aluno saiba identificar que ele primeiro precisa fazer a multiplicação e depois a soma? Como é que tu trabalha essas questões? Então, isso foi necessário muitas discussões no grupo para conseguirem compreender, por exemplo, se eu estou com essa expressão, como nós já vimos, que era Sara coloca 5 laranjas sobre a mesa, sua mãe coloca 3 bacias com 7 laranjas, que esse 3 não são laranjas. Então, primeiro eu preciso transformar isso em laranjas para poder somar. Então, se esse 3 não representa a laranja numa quantidade, eu primeiro preciso fazer essa multiplicação para depois fazer essa adição à quantidade de laranjas, para encontrar a quantidade de laranjas. Isso não foi uma coisa fácil de ser identificada pelas estudantes, né? Os caminhos para mostrar para chegar nesses resultados.
Também a conscientização de um planejamento, que um planejamento ele não é único e que ele exige mudanças de rumos. Que não é porque tu planejou dessa forma que as coisas funcionam. Muitas vezes, durante esse processo, foi necessário alterar as atividades escolhidas, os recursos escolhidos e a forma de organizá-los em uma sequência didática, sendo necessário uma avaliação interna constante. Isso vai funcionar? A ordem que tu colocou é a mais adequada? Essas atividades são as mais adequadas? Então, esse processo de reflexão-ação é que vai fazendo internamente, também para essas estudantes, o desenvolvimento dessa competência de observar conscientemente. Por exemplo, um dos exemplos que eu gostaria de citar, a organização dos problemas de expressões em vídeo, porque tu transforma esses cenários em vídeos, né? Depois de aplicado com os estudantes, se entendeu que era importante a gravação de voz, e não tinha sido feita essa gravação de voz. Porque se entendeu que quando o professor mediava isso, às vezes mediando, fazendo perguntas, ele chegava, ele formava o pensamento que se estava procurando nesses estudantes. Então, foi necessário fazer essa organização do vídeo com voz. Então, teve necessidade de deixar aqueles vídeos de lado e, em alguns vídeos, colocar a voz. Então, foi todo um processo que os alunos pensaram, nossa, mas eu já fiz todo esse planejamento que não está dando muito certo. Então, tem que abandonar isso e ir para outros caminhos, né? E isso é a vida do professor. Né? Quantas vezes nós fazemos um planejamento que não é o mais adequado e que tu tem que replanejar? Esse processo de reflexão-ação é extremamente importante. Bom, concluindo, para nós deixarmos aqui, para nós conversarmos um pouco, né? Eu considero extremamente importante que durante a formação inicial, os estudantes tenham a oportunidade de planejar em situações de ensino e aprendizagem onde elas possam refletir sobre que metodologias vão ser utilizadas para aquele objetivo que eu quero alcançar, as dificuldades que os estudantes podem apresentar, os obstáculos epistemológicos, ou até as dificuldades mesmo na resolução das tarefas escolhidas e quais caminhos devem escolher para buscar diminuir essas dificuldades, porque esses caminhos, essa escolha dessas trilhas é do professor. Mas para o professor chegar neste desenvolvimento, neste olhar às situações que ele está desenvolvendo, ele precisa de pensar matematicamente e identificar as demandas cognitivas dos seus estudantes ao realizarem aquelas tarefas. E se ele não se depara com esses experimentos durante a sua formação, é mais difícil quando ele estiver trabalhando, né? Quando ele estiver em sala de aula com os seus estudantes. E muitas vezes nós vemos os professores com essa dificuldade do planejamento. Porque o planejamento não significa, eu fiz todo um planejamento, mas eu tenho que refletir sobre esse planejamento de acordo com os resultados que eu estou identificando nesses alunos, né? Nas respostas que os meus alunos estão trabalhando. Então, os caminhos metodológicos e as atividades têm que caminhar juntas, mas juntas com esse refletir sobre os resultados encontrados. E, além disso, o professor precisa saber mediar essa forma de fazer esse desenvolvimento. E aí que vem o papel, na minha visão, dos recursos tecnológicos, porque é possível que os alunos estejam trabalhando nessas trilhas em momentos diferentes. Eu gostaria de chamar a atenção que eu entendo extremamente que os alunos estejam trabalhando em grupos nessas trilhas, né? Claro que neste momento que tu tem um ensino não presencial, possivelmente os alunos estarão trabalhando individualmente. Porém, quando estivermos presencialmente trabalhando isso,
eu considero extremamente importante que os alunos estejam desenvolvendo esse design em grupos. E o professor possa mediar isso, né, esse processo na sala de aula. E essa ideia de desenvolver a competência de observar com sentido para que no futuro esses profissionais, né, possam ser profissionais competentes na profissão professor, com esse olhar de que o planejamento ele não é único, ele não tem um único caminho, porém é extremamente importante a escolha dessas atividades, a demanda cognitiva dessas atividades e que o principal objetivo é que consigamos fazer o pensar matemático desses estudantes. E um caminho que, para o desenvolvimento dessa competência, pode ser a construção de designs institucionais de temáticas da educação matemática. Eu não estou dizendo que é o caminho, é das possibilidades possíveis de um aluno em formação inicial, ao desenvolver todo um processo de pensar, refletir e escolher ações, criar recursos, desenvolver todo esse processo e fazer essa avaliação, ele se torne matematicamente competente para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. E eu gosto muito quando o professor Salvador Linares fala que o objetivo maior é que se consiga transformar esse aluno matematicamente competente. Bom, então essa é a nossa ideia nesse caminhar, né, de formar um design institucional de uma temática na formação inicial. Algumas referências. Meu muito obrigada pela oportunidade. Eu deixo aqui que é o PPG-Sim, trabalhando em sequências didáticas para desenvolver vários conceitos. Então, fica o convite para vocês acessarem esse site e utilizarem, né, esse material e nos encaminharem algumas avaliações. Deixo também meu e-mail para o caso de vocês terem alguma dúvida e quiserem discutir alguma coisa, é claudiag@ubra.br. Então, muito obrigado pela oportunidade e abrimos para discussões. Excelente, Cláudia. Muito obrigada, então, pela fala, e aí vamos abrir para as discussões. Então, nós já temos aqui várias perguntas, e eu vou buscar organizá-las aqui, de duas em duas, para ficar mais fácil para você. Aí, antes de listar algumas perguntas, eu quero destacar a presença da SBEM-DF. Então, nós temos representantes aqui conosco da SBEM-DF, representantes dos grupos de pesquisa GIEM e PI, da UNB, do grupo Formate, da Federal do ABC, temos pessoas da Universidade Federal de Catalão e da Unicamp, com certeza também, né? Então, Cláudia, a primeira pergunta, ela é do Tiago Porto de Almeida Freitas, e ele pergunta assim: professora Cláudia, as trilhas construídas foram aplicadas em algum contexto escolar? Se sim, poderia comentar como foi a experiência? E uma outra pergunta veio do grupo CIESP-MAT, e aí ela diz o seguinte: os exemplos foram da formação inicial. Há exemplos de potencialidades e limitações na formação continuada? E que adaptações seriam necessárias, né, considerando essa diferença entre ter alguém com experiência e sem experiência? Bom, primeiro, respondendo o Tiago, né, a ideia do design instrucional, sim, sempre que nós desenvolvemos um design, né, principalmente no sistema Siena, ele é aplicado com estudantes. Esse das expressões numéricas nós não aplicamos numa turma inteira, nós aplicamos num grupo de alunos, mas nós já temos várias temáticas desenvolvidas no sistema Siena que foram aplicados, sim, já
em turmas inteiras, né, com professores mediando esse processo, e já dificuldades, eles voltavam para as atividades para estudar. Então, o sistema Siena permite esses dois processos, né, de estudar e se autoavaliar, ou então se autoavaliar e recuperar apenas os conceitos que ele tem dificuldade. Porque se é de recuperação de conteúdos, o sistema só abre a sequência didática se ele tem um desempenho não satisfatório, né? Não considerado satisfatório. Bom, o que eu posso dizer em relação à formação inicial e formação continuada, né? Nós temos experiências com formação continuada, com professores que têm trabalhado, né, e têm desenvolvido mestrado, principalmente mestrado. Mas sempre, qual é a dificuldade, vamos dizer, sempre com um trabalho já de professores que têm experiência, né? Qual é a grande dificuldade com professores de formação continuada? É utilizar os recursos de informática, né? É realmente entender a integração dos recursos de informática no processo de ensino e aprendizagem. Então, a dificuldade maior que nós temos quando trabalhamos com formação continuada é que, às vezes, a ideia é que os recursos tecnológicos servem para mostrar para o aluno, e não para o aluno realmente estar utilizando e trabalhando, e o professor fazendo esse papel de mediação. E uma outra dificuldade que nós encontramos é que, muitas vezes, o professor entende que isso é para um ensino à distância, não é para o processo dentro da sala de aula, e esse não é o nosso olhar. O nosso olhar é realmente que o professor trabalhe com essas trilhas, né, num ambiente virtual de aprendizagem, na sala de aula, que ele esteja presente e mediando, né, os grupos que estão trabalhando. E é bem interessante de ver que os alunos não apresentam resistência, né? Os alunos gostam de fazer isso. E uma coisa interessante é que no sistema Siena, se tu consegue passar adiante, tu não precisa voltar para os testes, né? E uma coisa que nos surpreendeu bastante é que os alunos não gostam de ter nota baixa, não. Eles estudam e depois eles querem voltar a fazer o teste. Perguntam, só vamos fazer o teste? Mas você já conseguiu, porque você vai fazer o teste? Nós queríamos aumentar a nossa nota. Então pode, tudo pode, né? Nesse sistema Siena, tudo pode. Mas uma coisa que nos surpreendeu bastante, porque nós entendíamos que o aluno não estaria interessado nisso, né? Não, e realmente os estudantes são bem interessados. E uma das coisas que nós temos visto, que é uma das vantagens, é que tu pode pode trabalhar essas trilhas no sistema Siena, no celular, nos tablets, computadores, então ele é responsivo, né? E isso facilita bastante. Nós temos, assim, grupos trabalhando que uns estão no celular, outros estão, né, no computador, outros estão no tablet, porque nós sabemos que nas escolas, às vezes, os computadores não são muito, né, os recursos não são muito bons. Então, se você me perguntar, a segunda pergunta ali, qual é a grande dificuldade? São os recursos tecnológicos nas escolas. E a grande dificuldade é a internet. Eu entendo que hoje em dia uma das coisas que tu precisa discutir e realmente ter uma política pública é de acesso à internet para todos os estudantes. Bom, nem preciso falar nisso hoje, em época de pandemia, né, que nós estamos vendo a grande dificuldade que tem, e uma das grandes preocupações é que nós estamos aumentando as diferenças, né, nesse país, as desigualdades nesse país, porque nós sabemos que enquanto alguns alunos têm acesso à internet, têm aula todos os dias, tem alunos que não têm acesso à internet, né, tem que ir buscar as atividades, quando vão buscar, né, é bem preocupante essas questões. Se antes nós já nos deparávamos com essas questões do uso das tecnologias, hoje em dia ampliou-se isso, né? Então, a maior dificuldade é realmente ter uma escola funcionando com internet, com
recursos de informática, porque o Siena está lá no servidor, pode ser acessado. O problema é ter esse acesso, né? Ter internet. Ok, muito bom. Mais uma pergunta, e ela é também do Tiago. O Tiago Porto de Almeida. Ele fala assim: a partir de que ano escolar o estudante teria maturidade para participar de uma atividade do tipo trilha de aprendizagem? Me parece que uma atividade dessa requer maturidade do estudante. Tem uma outra pergunta, que é da Márcia Leal, da SBEM-DF. A Márcia fala assim: diante do desenvolvimento das atividades nesse contexto apresentado, na sua percepção, a relação professor e aluno influencia no processo de aprendizagem e em quais aspectos? Sim. Bom, eu vou dar 2 experimentos, né? Uma professora extremamente motivada porque a ideia é que os professores desenvolvam esses ambientes de aprendizagem. Então, uma dissertação de mestrado que eu orientei de uma professora de uma escola municipal aqui de Canoas, foi ela que fez esses números decimais. Ela se apaixonou pela ideia de realmente poder fazer um ensino não é diferenciado, um ensino que não fosse para todos os alunos no mesmo momento, né? Porque isso é um grande problema hoje em dia, né? Tu tem que dar aula para 30, 35, 40 alunos e tu tem que dar a mesma aula, evidentemente. Se tu sendo a professora, não tem como fazer isso. E tu tem que recuperar alunos. Mas nem todos os alunos precisam do mesmo tipo de recuperação. Então, quando o professor está sem algum recurso tecnológico, qual é a solução? Ele recupera todos os alunos. Os que precisam e os que não necessitam dessa recuperação. Não tem outro caminho. Então, a grande vantagem, vamos dizer, das trilhas e do uso dos recursos tecnológicos é exatamente esse, que os alunos possam caminhar de acordo com a sua aprendizagem, com o seu ritmo de aprendizagem. Mas o que eu tenho percebido é que a mediação do professor é extremamente importante, sim. Ele precisa mediar, né, esse acesso, essa maturidade do uso das tecnologias, porque eu estou contando dessa professora que em Canoas os alunos já tinham esse acesso, né? No município de Canoas, a maioria das escolas tem, eu não vou dizer que tem todos os recursos, mas tem sala de informática, né? Já tem uma professora de informática que pode auxiliar, e eu fiz um experimento no Pará, né, numa escola, e o que nós vimos é que realmente tem que ter maturidade para usar essas trilhas, porque esses alunos não estavam habituados a utilizar, e uma das coisas que nós vimos é que eles ficavam respondendo os testes sem pensar, sem reflexão. Então, quando nós fomos abrir, né, os bancos de dados do Sienas, tu tinha grupos que tinham feito 10 testes, e todos com 0,2, 0,5, 0,3, porque eles estavam simplesmente respondendo, né, aleatoriamente, sem pensar e sem realmente se motivar com esse olhar da autoavaliação, o que tu precisa recuperar, o que tu não precisa recuperar. E nós vimos que foi muito difícil trabalhar nessa trilha para esses alunos que não estavam acostumados, né, a trabalharem sozinhos, a serem mais ativos, a serem mais responsáveis pela sua aprendizagem. E isso demandou um certo trabalho por parte do professor, né, no sentido de trabalhar com esses alunos, de aos poucos, realmente indo, criando essa maturidade nos estudantes. Então, a pergunta do Tiago é extremamente pertinente. Precisa ter maturidade? Sim, precisa ter maturidade. Precisa estar consciente de que a aprendizagem ela é pessoal, né? Ela é do grupo. Ela não é responsabilidade do professor. E isso, eu acho que nós temos uma caminhada aí para fazer, né? Para que realmente tanto os professores, quanto os alunos, quanto os pais, a comunidade escolar em si, entenda
que nós precisamos de um aluno mais responsável, mais maduro para realmente buscar a sua aprendizagem. E que os planejamentos sejam feitos em cima da aprendizagem dos alunos, e não em cima do ensinar. Né? Isto nós temos que seguir por esse caminho. Ou nós vamos ter cada vez mais problemas, né, de aprendizagem. Eu respondi sobre a maturidade, mas a outra pergunta eu não lembro qual era. Qual era a outra pergunta? Eu vou refazê-la. Ah, desculpa. Imagina. A pergunta é da Márcia Leal, e ela diz assim: diante do desenvolvimento das atividades nesse contexto apresentado, na sua percepção, a relação professor e aluno influencia no processo de aprendizagem? Em quais aspectos? Sim, eu acho que influencia sim. O professor, primeiro, ele tem que acreditar, né, que ele não é o responsável pela aprendizagem do aluno. Ele é responsável por criar essa trilha da melhor forma possível, de escolher tarefas adequadas, mas que a ação do aluno é muito importante para a sua aprendizagem, né? Então, a primeira coisa, precisa o professor ter essa consciência, né? Outra coisa é a ideia de um planejamento reflexivo mesmo, nesse sentido, né? O professor entender que o planejamento das suas ações pode ter caminhos diferenciados, né? Eu posso simplesmente fazer um planejamento, aplicar, os meus alunos não alcançarem os objetivos que foram pensados e eu não me importar com isso, mesmo eu fiz o meu melhor, então não é responsabilidade minha. Então tem os dois lados, tem essa ideia de que o professor, ele não aprende pelos seus alunos, mas ao mesmo tempo ele é responsável pela escolha do planejamento que ele faz. E esse planejamento tem que ser um planejamento que busque a ação dos estudantes, né? Que ele seja mais comprometido com o seu aprender. Nós não vamos achar caminhos para uma educação de qualidade se os nossos alunos não estiverem comprometidos com esse processo também. Então, a mediação do professor é muito importante, né? Ela passa por esse compromisso que o professor tem, né, de estar ali motivando, mediando, e até ensinando muitas vezes, né, criando essa maturidade no uso dos recursos. Né? Eu acho extremamente importante um professor comprometido, motivado, que entenda o papel que ele tem na educação, né? Não tem outro caminho, não. Ou seja, todo mundo comprometido não tem educação. Isso tem que ficar bem claro. Tem um ensinar que muitas vezes não tem os resultados esperados, né? Agora, realmente, um aluno esteja participando, interessado no que ele está desenvolvendo e tendo esses caminhos, né, para criar o pensamento matemático, bom, aí não tem saída a não ser todo o envolvimento dos atores que estão aí, ou seja, toda a comunidade escolar envolvida, né, uma escola comprometida, um professor extremamente comprometido e os alunos também envolvidos nessa aprendizagem. Isso é o ideal, né, o caminho é longo, mas é o ideal. Com certeza. Cláudia, a professora Dalvirene Braga, ela agradece muito as reflexões, te elogia por trazê-las, né, até nós, e ela faz o seguinte, ela diz, o aluno, deve ser o aluno da licenciatura, né, sendo convidado a participar da sua formação, e aí ela destaca como isso é importante e parabeniza você pelo trabalho realizado. O Tiago agradece as suas explicações, as perguntas que ele pontuou. E nós temos aqui uma pergunta da Janaína Mendes, ela é doutoranda da Federal do ABC, e ela faz o seguinte questionamento. Há estudos que quantificam a eficiência da aprendizagem por meio de design instrucionais em relação ao ensino tradicional? O que eu vou te dizer? Na realidade, o que se sabe,
né? Nós temos a ideia do design institucional, nós estamos utilizando a ideia do design institucional para construir essas sequências didáticas. E, na realidade, uma sequência didática, ela tem que ter uma forma de tu fazer avaliações, né? E avaliações durante o processo. Então, o Siena já foi pensado com esse olhar. Tu tem a construção do caminho, né? Das temáticas, escolhe a temática, divide isso em conceitos e tu vai, ao longo de todo o processo, criando formas de desenvolver esse processo e avaliando. Então, o Siena já foi pensado com esse olhar. Mas tu não consegue fazer tudo isso se o professor também não entende esse processo, né? Então, a escolha das metodologias são extremamente importantes, porque se ele vai lá e faz toda a explicação, bom, isso é o ensino tradicional. Então, não é o recurso que faz a diferença. A diferença está em como tu vai desenvolver essa trilha, né? E como tu vai utilizar esses recursos para desenvolver a temática que tu quer com as metodologias adequadas. E eu não defendo nenhum tipo de metodologia. O que eu defendo é que dar aula no quadro é uma forma, vou lá, explico o conteúdo e dou exercício para os alunos fazerem. Essa é a ordem natural do ensino tradicional, onde tu apresenta generalizado o conteúdo e dá exercício para os alunos fazerem de acordo com o que você apresentou. Bom, se eu faço o caminho inverso, e aí sim, existem muitas pesquisas mostrando que esse é o caminho, né, que tu consegue mais resultados, não quer dizer que todos aprendam, mas tu consegue maiores resultados quando tu faz o caminho inverso, onde tu parte de situações particulares, tu faz o aluno agir sobre essas questões e depois tu faz a generalização, né? Então, isso já, Piaget já dizia, né, não é que tu vai conseguir com que todos os alunos consigam, porém, com certeza, mais alunos vão aprender se tu trabalhar dessa forma. Então, esse é o olhar que nós estamos querendo dar, que tem diferenças, né, nos resultados quando tu trabalha com o aluno sendo mais participativo, com o aluno agindo sobre as atividades e o professor vai mediando isso, sem dúvida nenhuma, tem excelentes resultados, né? Porque basta nós pensarmos que hoje os nossos resultados em termos de educação matemática com o ensino tradicional não são bons resultados, né? Nós temos muitas dificuldades, né? Muitas dificuldades que precisam ser superadas. E se existem os recursos, por que não utilizá-los, né? Por que não achar os caminhos utilizando os recursos que estão aí disponíveis, né? Eu não tenho respostas, mas eu tenho muitas perguntas para ser feitas também, né? Tem mais resultados? Eu acredito que sim, tem mais resultados. Pelo menos tu tem um aluno participando, tu tem um aluno agindo nas atividades, tu tem um professor também se sentindo não o único responsável, mas mais um interessado para que realmente a aprendizagem aconteça, né? Mas realmente respostas eu não tenho, né? Mas temos alguns resultados, eu acho que são melhores do que... Aí eu também gostaria de chamar a atenção do seguinte, uma coisa é tu dar aula para alunos que não possuem nenhum tipo de dificuldade, né? Isso é uma coisa. Tu poderia simplesmente ir lá dizer, olha, estuda isso, faz isso, tudo aquilo, tudo vai acontecer. Só que na nossa sala de aula não é essa a realidade, né? Nós temos vários tipos de estudantes, uns com mais dificuldades, outros com menos dificuldades, alunos que não gostam de matemática, né? Alunos que não têm o mínimo interesse em estudar. Então, esse olhar é que nós temos que ter. Quais são os caminhos para que mais alunos se sintam motivados a estarem na escola e conseguirem melhorar na escola, né? Que é o papel da escola. Então, acho que buscar esses recursos, e envolve a questão das metodologias, do uso dos recursos, né? Para tentar motivar mais alunos a encontrarem
chegarem nessa aprendizagem, nesse pensamento matemático. Mais duas questões aqui, duas últimas questões que eu vou organizar aqui em bloco vieram do GIEM. Por que expressões numéricas? Sexto ano do ensino fundamental. Essa escolha tem relação com a aversão que muitas vezes estudantes de quinto ano e sexto ano apresentam a este tópico curricular? Uma outra volta à questão do teste adaptativo. A devolutiva ao estudante, ela é organizada de que modo? Então, muita curiosidade quanto a essa devolutiva durante o teste adaptativo. Não, porque expressões numéricas não é porque esse que eu estou apresentando hoje. Né? Na realidade, eu estou apresentando essa temática, mas nós temos frações, números decimais, equações do primeiro grau. Agora tem uma doutoranda trabalhando com equações ao longo do ensino fundamental, porque a Base Nacional Comum Curricular mudou a forma de trabalhar e desenvolver a temática equações. Eu tenho geometria analítica também, que foi trabalhada no ensino médio, né? Agora, nós sabemos que a geometria analítica, ela foi tirada, aquele peso da geometria analítica no ensino médio, né? Mas nós desenvolvemos isso antes da Base Nacional Comum Curricular. Então, a ideia é desenvolver temáticas do ensino fundamental e ensino médio, né? Não tem... Hoje eu estou apresentando expressões numéricas, né? Mas poderia estar apresentando outro tipo de sequência didática, né? Então, várias temáticas nós já desenvolvemos. Bom, como é feita a devolutiva para o aluno? Bom, isso aí são os bancos de dados do sistema Siena, mas o aluno tem acesso, ele pode terminar o teste e olhar a resposta, ele tem acesso à resposta, né? O aluno só tem acesso ao resultado, né? Porque no teste adaptativo, ele tem, também as respostas estão ali no A, B, C, D, E, ela é aleatória também, ela muda, cada vez que vem a mesma questão, muda os itens de resposta, né? O sistema faz isso. Mas ele pode acessar, ou ele pode... O professor tem acesso a 2 bancos de dados. Um banco de dados é com números de questões, números de testes que o aluno fez e a nota que ele tirou, né, a avaliação que ele teve, o desempenho do aluno, e tem um banco de questões com as questões respondidas, né, com todas as questões, o que ele acertou, o que ele não acertou. Como o aluno tem acesso, ele faz o teste, se interessa para ele, ele olha, né, ele olha o quanto ele tirou. Agora, o sistema faz o seguinte: conseguiu a nota, passa para o próximo teste. Não conseguiu, abre a sequência didática, né, para ele estudar. Isso é automático. Então, ele sabe que se ele vai estudar a sequência didática é porque ele não conseguiu o desempenho que foi estipulado. Qual é o desempenho? Isso também é o professor que determina. Nós, normalmente, temos determinado nota 6, porque aqui a nota é 6, a média é 6, né? Mas tu pode estipular o valor que tu quiser, 5, né? 7, a nota que for determinada pelo professor, né? Então, eu gosto muito dessa questão dos testes adaptativos. Nós estamos agora estudando para trabalhar com os testes no Moodle, né? E o Moodle está trabalhando, já tem nesse último versão do Moodle, ele já está trabalhando com um tipo de teste adaptativo. Nós estamos em estudos, eu não posso afirmar ainda, porque eu ainda não tenho né, nós não chegamos à conclusão ainda se nós podemos trabalhar com os testes do Moodle, porque esse teste adaptativo ele foi desenvolvido por esse convênio que nós temos, né, com um grupo de tecnologias, né, educacionais. Então, realmente, tu precisa de muita matemática para botar ali, tu precisa estudar uma estatística mais elaborada, porque vai em cima das redes bayesianas, tu tem uma série por exemplo, que ele sabe trabalhar as 6 operações. Então, eu posso partir de um valor,
né? Por exemplo, eu posso partir que o aluno tem 40% dos conteúdos e ele já parte de 0,4. Daí ele vai ou aumentar ou diminuir conforme as suas respostas, né? Então, esses parâmetros é que o professor tem que identificar no teste, né? E o que nós percebemos é que realmente isso exige um belo pensar, uma bela reflexão para fazer isso, né? Eu gosto muito, eu particularmente gosto de trabalhar com os recursos digitais, porque eu entendo que é a única forma que nós temos de desenvolver uma recuperação de conteúdos ao longo do ano letivo e que seja uma recuperação individualizada e não uma recuperação coletiva, né, para todos em sala de aula. E isso nós sabemos que é extremamente importante, sem considerar que ela está em lei, né? Porque a lei é muito clara, ela faz a recuperação, daí larga para o professor fazer, né? Não acha os recursos. O que nós estamos procurando é essa forma de fazer, né? Que realmente vá podendo, o professor identificando as dificuldades individuais e podendo ir fazendo aprendizagem em ritmos diferentes, respeitando o ritmo dos estudantes, né? Ou pelo menos dos grupos. Eu gosto muito de trabalhar em grupo, mas também pode trabalhar individualmente. Então, excelente. Muito obrigada, Cláudia. Várias pessoas agradecendo a sua fala. Então, outras perguntas e comentários com certeza serão pontuados no e-mail que você já socializou, e algumas pessoas perguntando se tem algum texto, algo complementar à sua fala de hoje. Sim, eu posso disponibilizar, se vocês me perguntarem, eu tenho já vários artigos, né, em relação a essa ideia das sequências didáticas, dos testes adaptativos, né? Esse de expressões numéricas foi publicado na revista Paradigma, da Venezuela, né? Com toda essa sequência. Tem também um capítulo de livro que eu escrevi com o professor Salvador Linares, o grupo de pesquisa dele, que também está online, que até citei durante a conferência ali, que é essa ideia do olhar, né? Do observar com sentido o trabalho do professor. E aí nós trabalhamos algumas questões de frações e realmente como tem dificuldade esses conceitos até na formação inicial, né, com alunos de licenciatura. E isso é bem interessante de nós observarmos. O que significa tu desenvolver esse pensar matemático, né, o ser matematicamente competente. Então, eu também indico, isso está online, se vocês botarem online, é um livro de formação de professores e tem um capítulo meu com o professor Linares, né, da Universidade de Salamanca. Mas eu posso também, não sei como é que eu posso fazer para divulgar, mas né, tem vários artigos já em cima dessas sequências didáticas que nós temos desenvolvido. Nós temos escrito muito em cima de dificuldades, porque eu acho que isso também é um caminho que o professor precisa pensar, né? Quais são as dificuldades dos alunos em certas temáticas, né? Para poder escolher essas atividades, né, que possam mediar essas dificuldades. Mas tem bastante, tá? Vai no Google Acadêmico que tem alguns artigos, né, que nós temos publicado. Ótimo. Então, agradeço, Cláudia, mais uma vez. E aí Eu que agradeço a oportunidade. Né? Muito bom, a alegria de tê-la aqui conosco no nosso 4º Seminário Internacional CESP-MAT. E aí a gente aproveita a ocasião para convidar todos para fiquem atentos aí ao nosso cronograma para as próximas atividades. Então, uma boa noite a todos e que logo, logo a gente estejamos todos juntos aí em novos momentos de reflexão. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, Miguel. Obrigada, Regina. Até mais. Boa noite.